Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês podem ver, eu mudei completamente o ambiente das nossas aulas, né? Mudei novamente, mas mudei para tentar buscar um lugar interessante para conversar sobre o próximo filo do reino Animalia, do reino Metazoa com vocês. Esse filo que eu vou conversar hoje é o filo dos moluscos. Pois é, pessoal, nas nossas duas próximas aulas, a aula vai acontecer aqui, no quintal da minha casa. Eu estou no meu jardim, mais precisamente no meu espaço agroecológico, onde eu tenho uma pequena horta e uma pequena composteira. Nessa horta, eu vou conversar com você sobre os moluscos. Gente, aqui de vez em quando vem umas lesmas devorar as minhas alfaces e é sobre elas que eu vou falar com vocês na aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre os anelídeos. Para isso, eu vou utilizar a minha composteira, que está aqui desse lado e é onde eu crio algumas minhocas que produzem adubo para minha horta. Galera, vocês podem achar um pouco estranho eu, depois de plateumintos, não estar falando dos nematódios. Vocês devem observar que em muitos livros do ensino médio, na nossa sequência evolutiva, no cladograma, depois de plateumintos, vem nematódios. Porém, houve uma atualização dentro da zoologia a partir de estudos moleculares desses organismos. E as semelhanças genéticas, as semelhanças dos genes, são maiores entre os plateumintos e depois entre moluscos, anelídeos e só depois a semelhança surge com os nematódios. Portanto, por mais que nematódios tenham características morfológicas e a sistemática coloque eles próximos aos plateumintos, a genética não nos mostra isso. As últimas evidências científicas mostram que os nematódios estão depois dos moluscos e dos anelídeos. Bom, eu vou falar nessa aula, como eu havia dito para vocês, sobre os moluscos. A palavra molusco já diz muito desses animais. Molusco vem de mole, corpo mole. Pois é, os moluscos são animais que ocupam tanto ambientes aquáticos de água salgada, ambientes aquáticos de água doce e ambientes aéreos. Ambientes onde o que está em volta não é água, mas sim ar. Essas relações com o ambiente também falam muito desses animais para nós. Olha só que interessante. Todos eles possuem, além da respiração branquial ou pulmonar, a respiração cutânea. Ocorrem trocas gasosas pela pele desses organismos. A gente pode analisar eles de forma evolutiva e entender qual que deu origem a qual. Vocês querem ver uma coisa? A gente sabe que os animais que vivem na água têm respiração branquial. Na água salgada tem respiração branquial. Esses foram os primeiros a surgir. Alguns desses animais que surgiram na água salgada com respiração branquial colonizaram ambientes terrestres primeiro. E a partir disso, tiveram a capacidade de desenvolver a respiração pulmonar. A gente sabe que para respirar o oxigênio que está na atmosfera, nós precisamos dos pulmões. O oxigênio que está na água, nós precisamos de brânquias. Mas os organismos que vivem lá nos ambientes aquáticos de água doce têm respiração pulmonar e precisam, por vezes, ter um contato maior com a atmosfera para respirar. Esses organismos e esse processo evidencia para nós essa passagem em sequência evolutiva, pois foram justamente os organismos terrestres que foram buscar as águas doces, as águas internas, ou seja, esse grupo, o grupo dos moluscos, surgiu na água salgada, colonizou ambientes terrestres e só posteriormente foi colonizar ambientes de água doce, de águas internas, ambientes que não estão nos oceanos. Uma outra característica muito importante desses organismos é que eles são triblásticos. Pois é, eles possuem folhetos embrionários e formam os 3 tipos básicos de tecidos. Esses organismos também são celomados, eles possuem celoma e simetria bilateral. Nós já estudamos esses conceitos nas aulas anteriores, inclusive no vídeo de introdução à zoologia. Quem não está lembrado do que significa esses termos, volta lá para fazer uma revisão de todo esse conceito.
O grupo dos moluscos também possui o sistema de circulação sanguíneo aberto. O que eu quero dizer com isso? Qual é a diferença de sistema de circulação aberto e fechado, né, pessoal? Sistema de circulação fechado significa dizer que, como nós possuímos veias, artérias e capilares, o nosso sangue ele é transportado por dentro de estruturas fechadas. Para o sangue do meu coração até o meu dedo, ele vai nessas estruturas fechadas, nesses vasos. Esses organismos, os moluscos, eles não possuem sangue, possuem uma substância um pouquinho diferente. Porém, o sistema circulatório deles é fechado até um certo ponto e depois se abre. Ou seja, eles têm um pequeno transporte sanguíneo, mas para chegar até as extremidades do corpo deles, o sangue vai por célula a célula. Não vai passando por estruturas fechadas, como nós que possuímos os vasos sanguíneos. Outra característica importante deles, eles possuem um sistema nervoso muito similar aos plateuminos, grupo que nós estudamos agora há pouco. E existe uma importância muito grande no sistema nervoso deles, que comanda tanto os músculos que vão movimentar esses organismos, como também é fundamental para a percepção de luminosidade. Eles têm sensores que alguns grupos, principalmente, como os gastrópodes, possuem sensores que captam a luminosidade, captam a presença de luz. Ok, gente? Outra característica bem importante, formação de manto. Olha só que legal, eu trouxe aqui para vocês dois caracóis, pessoal. Um de um gastrópode, que é um tipo de lesma de terrestre, ambiente aéreo, e outro, um gastrópode, que é um tipo de lesma de ambiente aquático marinho. Vocês podem observar que existe uma leve diferença na estrutura de ambos. Por quê? Porque essa estrutura que a gente está vendo aqui e todas as conchas que os outros grupos também possuem, que por exemplo, os moluscos do grupo Bivalvia, que fazem aquela concha linda, no caso dos mariscos, no caso das ostras, eles fazem isso que a gente chama de manto, que é essa estrutura de proteção externa, a partir da liberação de uma substância mole que vai enrijecendo com o tempo. Por quê? Porque essa substância tem carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, que é um mineral que o organismo suga do ambiente onde ele vive. E claro que no ambiente marinho, no ambiente aquático de água doce, no ambiente aéreo, nós teremos minerais distintos. Logo, o manto vai ser uma estrutura diferente nesses organismos. Beleza, gente? Importante dizer também que essas estruturas são rígidas, embora o corpo deles seja mole. Justamente eles produzem essas estruturas como forma de proteção, ok? Uma outra característica importante desses animais, eles possuem 5 classes principais. A primeira delas é a gastrópoda, que é justamente dessas duas estruturas que eu trouxe para vocês e das lesmas que devoram aqui a minha horta, as minhas alfaces. Tem um pouco de diferença entre lesma e caramujo. Ambos são nomes populares, mas lesma, na maioria das vezes, a gente destina para chamar os animais que vivem nos ambientes aéreos e caramujo para os animais que vivem nos ambientes aquáticos. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre os gastrópodes. Olha esse nome, gastrópode. Gastro vem de sistema digestório. O intestino desses animais fica bem pertinho dos pés, porque gastrópode, pod, vem de pés. Portanto, quando a gente estuda a anatomia desses organismos, vocês devem estar visualizando bem aqui nessa região uma imagem das estruturas anatômicas desses organismos. Vocês vão ver que o intestino deles está bem pertinho da musculatura que eles usam para se locomover, dos pés deles. Por isso, gastrópode. Nós temos um outro grupo bem importante também, que produz umas conchas bem bonitas, que são o grupo Bivalvia. O grupo Bivalvia, como eu já havia comentado agora há pouco, é o grupo dos mexilhões,
das ostras. A ostra é um alimento que muitas pessoas utilizam para comer e o mexilhão também. Algumas ostras produzem a famosa pérola. Pérola é uma pedrinha bem redondinha que fica lá dentro do animal. Como é que ele produz isso? Ele produz porque ele primeiro vai inocular, vai colocar para dentro dele um pequeno fragmento de mineral. O sistema de defesa dele, imunológico, vai reagir àquele mineral. E ele vai tentar, e de alguma forma, fazer com que o mineral fique preservado dentro de um espaço pequeno e não entre em contato com todo o corpo dele, prejudicando os demais órgãos e estruturas. Então ele vai produzir uma camada extra naquele pequeno grãozinho de areia, por exemplo. Essa camada extra, ela vai se solidificando e vai ser envolta por uma estrutura carnosa. Quando a gente encontra a pérola lá na loja para comprar a nossa joia e ver ela bonitinha, é porque já foi retirada boa parte da estrutura carnosa que fica fixa ao animal, e isso muitas vezes pode matar ele. Outro grupo bem importante é o grupo chamado de Scaphopoda. Um exemplo clássico é o Dentalium. O Dentalium tem esse nome porque ele tem forma de um dente, ele parece um dentinho bem fininho. E na maioria das vezes ele fica enterrado na areia, cravado na areia, ali se protegendo nas primeiras camadas do substrato arenoso na praia. Outro grupo, super famoso, Cefalópoda. Famoso polvo, Lula Molusco, amigo do Bob Esponja que a gente viu lá nos espongiários, lá nas aulas de porífera. Pois é, olha só, os polvos, eles não fabricam nenhum tipo de concha, nenhum tipo de estrutura rígida. Porém, as lulas, elas fabricam uma estrutura interna, não é externa, como por exemplo nos gastrópodes. Por fim, eu vou falar para vocês de um último grupo que é o Polyplacóphora. Poli vem de muitos e placófora vem de placas. E esse é um tipo de organismo que possui várias placas na sua estrutura de manto. Ele vai formando várias plaquinhas. Um exemplo bem claro é o Quiton. Quiton é um exemplo bonito, vocês estão vendo também a imagem dele por aqui. Beleza, gente? Então esse é um grupo super bacana, um grupo que eu gosto muito de estudar porque possui organismos muito bonitos, conchas, inclusive quando eu estou na beira da praia, eu fico lá olhando, observando e tentando entender quais são os grupos que eu estou encontrando. Aqui no meu jardim também, eu preciso entender bastante para resolver aqui o problema das minhas alfaces sem utilização de agrotóxico, utilizando apenas técnicas agroecológicas para afastar esses bichinhos das minhas alfaces. Beleza? Gostaram da aula? Gente, próxima aula eu vou estar aqui desse lado, ó, na minha composteira, conversando com vocês sobre as minhocas, sobre os anelídeos e todos os grupos que estão dentro deste filo, ok? Um beijão, tchau, tchau, até logo!